E se imposto não existisse? Vamos reagir aqui ao vídeo dos jovens de negócios falando sobre esse tema. Que a gente paga uma quantidade absurda de imposto, isso todo mundo sabe. Inclusive eu sempre falo aqui que não é só 5 meses do ano que a gente trabalha para pagar imposto, não. Isso é só um imposto direto. O imposto do imposto de renda, que já com o INSS e outros encargos que você tem que pagar junto ali, que beiram os 50% de impostos. Mas tem os impostos indiretos sobre o consumo, que se você for fazer as contas em toda a bitributação, tritributação, tetratributação, imposto na ida, na volta das cadeias produtivas, na transversal, na vertical, tudo isso, na hora de comprar gasolina, na hora de comprar produto no mercado, eu acredito particularmente que se fosse feito um estudo, chegaria-se à conclusão de que o brasileiro paga mais de 90% de impostos, tá? De tudo que ele trabalha durante a vida inteira dele, tá? Vamos reagir o vídeo aqui. Sonegar é preciso. Caralho. Vamos lá. Não vou cortar não, tá? Vamos começar de novo. Sonegar é preciso. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Estado nada menos é um eufemismo para ladrão. Que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. Que quem ganha mais tem que pagar mais. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registra a incrível marca de 2 trilhões de reais. Ora, se eu não estou disposto a contratar algo voluntariamente e eu sou obrigado a pagar por isso, é roubo. O brasileiro pagou mais impostos em agosto. Foram arrecadados 172 bilhões de reais. Ninguém tem o direito de arrancar o dinheiro de ninguém. Por quê? Porque imposto é roubo, como eu já falei diversas vezes aqui. Ano passado, o Brasil arrecadou 3,6 trilhões de reais em impostos, tá? Então é uma prática bastante comum o Brasil arrecadar todos os anos trilhões e trilhões, múltiplos trilhões de reais, tá? E é um número muito difícil de se imaginar, mas saiba, 4 trilhões de reais daria para dar a volta ao mundo. Notas de 100 enfileiradas uma na frente da outra daria a volta ao mundo 140 vezes, tá? Se você empilhasse notas de 100 uma em cima da outra, você ultrapassaria a estratosfera. Você chegaria a 3.400 quilômetros, se eu me lembro bem. Sendo que depois de 2.000 quilômetros você já sai da órbita da Terra. Tá? Então, só para colocar em perspectiva do que é 4 trilhões de reais. Tá? E 40% disso vai para pagar uma dívida externa infinita, que a gente já pagou 1 milhão de vezes, que vem desde a época da independência. Você tem noção disso? E um tema que nenhum político toca no assunto, que é desde antes de eu nascer, é a auditoria da dívida externa. Ninguém quer fazer. Para que auditoria? Para saber se a gente já pagou ou não. Porque 40% de tudo que a gente arrecada em imposto no ano vai para pagar juros de dívida. É o sangue do nosso trabalho. É o preço da hora do seu trabalho. Uma vez o meu avô me disse: meu filho, o governo é sócio de todas as pessoas e de todas as empresas nesse país. E não tem nada que você possa fazer sobre isso? É verdade. E um sócio meio egoísta às vezes. Na minha empresa já aconteceu da gente ficar no prejuízo, mas por estarmos num regime de tributação em que o imposto incide sobre o faturamento e não sobre o lucro, a gente teve que pagar imposto mesmo assim. Em ordem de importância, a saúde financeira do governo vem antes da sua. Não importa as dificuldades que você esteja passando, os sonhos que você queira realizar ou até as pessoas que você quer ajudar. Pagar imposto é imposto, não é voluntário. Mas, Breno, tudo bem. A gente paga imposto para que a gente possa usufruir dos serviços públicos como educação, saúde, infraestrutura nas belas ruas e parques do nosso país. Você sabe que não é bem assim. O brasileiro trabalha em média 149 dias no ano, ou 5 meses. Mentira, tá? Mentira. Por que é mentira? Não é mentira, é uma meia-verdade. Mano, os políticos, eles manipulam as informações até assim. Porque isso é só o imposto direto, que é na hora de você receber teu salário, teu prolabore, você vai pagar encargos só ali, ó, na lata, que vai dar 5 meses no ano. Mas tudo que você for comprar, você está pagando 50% de imposto. E fora o imposto que foi, por exemplo, a empresa que fez um salgadinho,
Na hora de você comprar o salgadinho no mercado, tem 50% de imposto na compra. Só que toda a cadeia produtiva desse salgadinho teve imposto. Na ida, na volta, bitributação, tritributação, tetratributação. É um trava-línguas para mim. Mas isso acontece. E é por isso que tudo é tão caro no Brasil. Por exemplo, os carros no Brasil é um absurdo o preço, sabe? Concorda comigo? Só que o Brasil tem o carro mais barato do mundo. E isso quem fala é o Sérgio Habib. Pesquisa aí, Sérgio Habib, Brasil, carro mais barato do mundo. O Brasil tem o carro mais barato do mundo, só que 50% do custo do carro é imposto. Ou seja, 100% tem um imposto de 100% em cima do carro. 100%. E até a forma como eles calculam, fazem a matemática do imposto, fala, por exemplo, você paga 50% de imposto no carro. Mentira! 50% do preço do carro é imposto. Isso significa que o imposto é 100%. É 100%. Concorda? Então, a gente paga 100% de imposto em vários produtos nas nossas relações de consumo. Então, inclusive já foi feita uma pesquisa, eu quero até achar isso no YouTube para trazer aqui para vocês. Já foi feita uma pesquisa por um rapaz, um economista, que entendeu que é impossível se definir com exatidão quanto que o brasileiro paga de imposto. Nem os políticos sabem, por conta de toda a loucura, a psicopatia fiscal que é esse país. Mas eu acredito particularmente que se fizesse um estudo que chegasse a algum resultado minimamente confiável, eu arrisco em dizer que o brasileiro paga mais de 80% a 90% de imposto, se é que não mais, meus amigos. É verdade, tá? Então, tanto é que vamos fazer o IVA, maior alíquota do mundo. Vai ficar em torno de 28%, certo? Então, a maior alíquota de IVA do mundo. Então, assim, é um absurdo, tá? É um crime de lesa pátria. Só para ganhar o suficiente pra... Mas por que um crime de lesa pátria? Cara, porque essa quantidade abusiva de imposto em nome da arrecadação é mentira. É mentira. Qualquer pessoa qualquer investidor, qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer pessoa que sabe lidar com números, sabe que muito mais vale você ter 10% de 1 bilhão, B de bola, do que você ter 30% de 100 mil, de 1 milhão. Concorda comigo? Mais vale você ter 10% de 1 bilhão do que você ter 30% de 100 mil. Ou seja, o Brasil tem uma carga tributária que beira só de forma direta, beira os 50%, fora o indireto. Em nome da arrecadação, o Brasil poderia arrecadar muito mais cobrando menos impostos, porque menos impostos, menos encargos, menos burocracias permitiriam várias empresas a prosperar. Quantas empresas bilionárias o Brasil tem? Poucas, deve dar para contar nos dedos das mãos quantas empresas bilionárias o Brasil tem. Por que não tem centenas de empresas bilionárias? Por que não tem milhares? O Brasil pode, o Brasil é muito rico. Imagina centenas de empresas bilionárias pagando seus 10% de imposto. A gente estaria arrecadando muito mais do que esses 4 trilhões que a gente arrecada no ano, cobrando esses impostos abusivos, nocivos à nação, criminosos. Então é um golpe. Esses impostos são para sufocar a nação, para não deixar o Brasil crescer e prosperar. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue entender isso. Pagar os seus impostos. Ainda assim, se você tem alguma condição, provavelmente você vai preferir pagar planos de saúde para evitar as filas bíblicas dos postos de saúde, pagar escolas particulares para assegurar um ensino de qualidade para os seus filhos e morar em condomínios fechados para se proteger da violência da cidade. Isso enquanto continua pagando todos os impostos que não vão necessariamente se traduzir em retorno da sua vida. Que sistema é esse? Então, é natural que a gente pense, se a gente trabalha... É um sistema escravocrata, velho. É um sistema destrutivo, imposto à nação brasileira, para nos manter escravos. Falando isso parece teoria da conspiração. Você não é escravo do dólar? Você não é escravo do dinheiro? Você trabalha a sua vida inteira. O seu suor, o seu sangue é posto no seu trabalho a vida inteira. Pessoas aí na escala 6x1, trabalhando 8, 12 horas por dia, trabalhos braçais.
Você trabalha a vida inteira para comer. Só para comer. Você não é escravo do dinheiro? Dinheiro esse que tem dono. O sistema financeiro internacional, o dólar tem dono. E ninguém fala disso. Não se tem discussão sem discutir o fato do dólar ser uma moeda privada. Economistas não podem falar nada sem antes entender que o dólar é uma moeda privada. É um sistema escravocrata. Os donos do sistema financeiro internacional escravizam as nações através dessas práticas abusivas de impostos. Impostos à nação que vão para pagar a dívida externa, que cai no bolso deles. 40% de tudo que o Brasil arrecada vai para pagar a dívida externa. Que ninguém quer fazer a auditoria da dívida, que já foi pago 1 milhão de vezes, que vem desde a época da República. Antes da República, antes da independência. Desde a independência, aliás. Tanto para capitalizar o governo e a gente não vê retorno de volta. E se a gente pudesse simplesmente usar o dinheiro que hoje a gente usa para pagar o governo, só que agora para melhorar a nossa própria qualidade de vida? E se impostos não existissem? É que tá, né? As pessoas vão pro extremo. Não é porque o Brasil tem práticas abusivas de cobrança de impostos que impostos não devem existir. Imposto é fundamental para a construção de uma nação. Cada um dá um pouquinho, a gente se reúne esse pouquinho num estado que dilui o poder, para o poder não ficar concentrado em uma pessoa, você dilui e ingessa o poder numa construção de estado que nasce a partir do entendimento de que as pessoas têm direitos e deveres perante esse estado, para que o mais rico, o mais forte não escravize os demais, que é o que a história mostra que é a tendência do ser humano. Os poderosos vão lá e escravizam os demais. Os poderosos de hoje em dia têm escrito no seu livrinho lá, chamado Talmud, que somos escravos deles. Os donos do sistema financeiro, que é para quem você trabalha dia e noite, só para comer, te chamam de escravo. E você acha que você não é? Ah, Vitor, me prova aí. Pesquisa aí. Quem são os donos do sistema financeiro internacional? Quem são os acionistas majoritários do sistema financeiro do Federal Reserve? Quem são os acionistas majoritários da BlackRock, da Vanguard? Pesquisa aí. Se não são sionistas, talmudistas, judeus de Israel, ateus, cabalistas, pesquisa aí. Ah, é coincidência que eles são talmudistas. Talmud está lá escrito que nós, Goim significa não judeus, somos escravos. E tem coisa muito pior lá. Tá? Eles financiaram a Primeira e a Segunda Guerra. Eles financiam todas as guerras. Eles financiam o capitalismo e o socialismo. Eles financiaram Karl Marx. Eles financiaram Adam Smith, Reagan, Mises. Eles brincam com as polaridades para as pessoas se desunirem, se desentenderem, ficarem brigando. Eles financiam a direita e a esquerda no Brasil. Você tem que lembrar que você é brasileiro. Não é de direita e de esquerda. Você é brasileiro. Isso tem significado muito maior do que ser de direita e de esquerda. Essa dicotomia é falsa, é imposta, para que a gente brigue e se desentenda, se separe e sejamos escravos, discutindo por coisas efêmeras, ridículas, que não vai mudar nada. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Escribas registravam em papiros a quantidade de sacas de grão que agricultores nas terras do faraó tinham separado de sua produção para entregar aos cofres da coroa. Naquela época, não existiam notas ou moedas para representar valor. Então, dinheiro circulava na sociedade na forma do que a agricultura era capaz de produzir: grãos, tecido, gado. Esses são os primeiros registros de cobrança de impostos que a gente tem na história. Impostos são quase tão antigos quanto a civilização humana. No Brasil, a cobrança de impostos começou com as primeiras exportações de pau ao Brasil e se manteve com a produção nas capitanias hereditárias. O produtor era obrigado a entregar impostos ao rei de Portugal em dinheiro equivalente a 1/5 do valor total da venda da sua produção. Quinto.
era como era chamado. E desde a origem dos impostos no berço da civilização humana, não existia muito o que ser feito. Pessoas eram obrigadas a pagar impostos para manter faraós, manter reis, clero, nobreza, e caso alguém não pagasse, bom, vamos dizer que as coisas não terminavam muito bem para essa pessoa. Ninguém perguntou se nós queríamos pagar impostos para contribuir com o resto da sociedade. A gente meio que já nasceu com essa obrigação e também com todas as consequências do não cumprimento dela. E é claro que isso acabou incomodando um ao outro ao longo do tempo. Adam Smith, autor do livro Riqueza das Nações, que revolucionou o mundo pela introdução dos ideais liberais, era tão inconformado com a intervenção estatal que ele mesmo se tornou um dos maiores apoiadores do Estado mínimo. Estado mínimo, ou minarquismo, é um governo sem qualquer intervenção na economia e com o menor tamanho possível para que esse governo seja capaz de oferecer à sociedade somente serviços públicos essenciais, como segurança e fiscalização para assegurar o cumprimento de leis e contratos. Agora, qualquer outra coisa, como educação, saúde, emprego, bom, isso fica na responsabilidade do indivíduo. Era exatamente esse o objetivo dos fundadores da República dos Estados Unidos. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin e John Jay, todos eles se propuseram com o objetivo de criar o menor governo da história sob os ideais de Estado mínimo pregados por Adam Smith. E eles conseguiram? Por um tempo. No começo não tinha imposto sobre renda, não havia impostos estaduais. O governo norte-americano não controlava a oferta monetária e não tinha gastos com saúde, educação ou existia qualquer iniciativa com o objetivo de redistribuição de renda, como a gente tem no Brasil com Auxílio-Desemprego ou Auxílio Brasil. No governo norte-americano da época, não tinha nem exército permanente. A arrecadação desse Estados Unidos embrionário era feita só com alguns impostos sobre o consumo, e esse dinheiro era basicamente destinado para manter um Congresso em que a única função era garantir que a Constituição não fosse desrespeitada. Bom, o resultado da tentativa de criar e manter o menor governo da história mundial foi a criação do maior e mais poderoso governo que o mundo jamais viu. O governo norte-americano é tão poderoso que ele literalmente faria o Império Romano parecer uma agência local do Detran. Então, o que aconteceu? Existe um grupo de pessoas que se intitulam libertários. Aconteceu. O que Libertários aconteceu? dizem Aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que criou... Primeira Guerra Mundial, criou o dólar. Segunda Guerra Mundial, impôs o dólar como uma moeda de circulação mundial. Acordo de Bretton Woods. Qualquer um, ou você faz parte do Acordo de Bretton Woods, ou você será destruído pelo Acordo de Bretton Woods. Isso colocou os Estados Unidos no topo do mundo, é lógico. É lógico. Antes era a Inglaterra, que passou a coroa para os Estados Unidos, financiou várias das guerras dos Estados Unidos, esteve do lado de várias das guerras dos Estados Unidos, lutou junto com os Estados Unidos, faz parte da União Europeia, faz parte da ONU, lutaria até hoje do lado dos Estados Unidos e vai lutar nessa terceira guerra que já está se montando. Ah, foi porque o Estado é mínimo. Hoje tem Estado mínimo na porra dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não comanda o monetário? Que burrice! É óbvio que você tem que controlar a oferta e a demanda. Você tem que controlar as fronteiras do seu país, no sentido de que a sua soberania nacional tem que ponderar. A discussão não é se o Estado tem que ser mínimo ou não. O Estado tem que ser suficiente, desde que a nação esteja no poder. E hoje é possível. Hoje é possível cada brasileiro estar no poder. A gente não precisa lutar para diminuir o Estado. Não, vamos lutar para estar no poder. Como que a gente pode estar no poder? Eu já falei, congressoonline.org. Entra lá no site, entra no grupo do Telegram. Quando bater uma certa quantidade de gente necessária, a gente vai lá e enche o saco no Congresso. Vamos fazer o aplicativo que tem aqui já, o Gov. Cada um vai conseguir ter acesso à transparência dos gastos do governo, à transparência do que os deputados estão fazendo e votar em tempo real se você concorda ou se discorda do que o deputado está fazendo, o senador, o prefeito, o presidente. Se muita gente discordar, ele cai em quarentena. Caramba, velho. Se muita gente discordar, ele cai em quarentena. Sob o risco de perder o mandato. Acabou. Não precisa diminuir o Estado. Talvez até seja bom, mas talvez não. É uma briga gigantesca por algo que pode ser que não mude nada. Que não é esse o problema. O problema é que a gente é roubado. O problema é que o que a gente arrecada 40% vai para pagar uma dívida externa. O problema é que a gente trabalha para conseguir dólar. Porque o real é lastreado no dólar. O real nunca foi livre.
O Brasil nunca foi livre. O problema é que a gente é escravo e a forma de se libertar é assim. congressoonline.org. Você vai ter domínio e poder sobre todo deputado, todo senador, todo político. Aí acabou, o poder é nosso, vencemos. O sonho dos fundadores da Constituição norte-americana em criar o país com o menor estado do mundo falharam completamente. Pelo seguinte, quanto menor e mais restrito é o estado, mais produtivo o mercado se torna. E quanto mais produtivo é um... Quanto mais o estado for da nação, for da população, quanto mais poder a população tiver sobre o estado, melhor. Mais o estado vai funcionar. Porque os estados são poucos privilegiados tomando conta de uma nação, detendo o poder diluindo entre esses poucos privilegiados. Só que se eles estiverem sob a tutela e a monitoria da nação, cobrando que eles façam o que prometeram, que sirvam a nação como devem, aí acabou. Checkmate. O mercado, mais rápido a economia cresce e mais riqueza ela gera. Então, o que acontece é que, quando o governo é contido, a sociedade se torna tão produtiva que, paradoxalmente, depois de um tempo, o incentivo para o governo aumentar a tributação para expandir suas áreas de atuação passa a ser muito grande, porque tributar uma sociedade produtiva permite que o governo faça mais coisas do que se ela já tivesse começado a tributar uma sociedade quando ela produzia muito pouco. Abrir mão de tributar no presente faz com que o governo possa tributar muito mais no futuro. É que nem um empreendedor iniciante, sabe? Se o empreendedor iniciante quiser retirar para si os primeiros recursos gerados pelo negócio, esse empreendedor não vai ter dinheiro para reinvestir no negócio e o negócio não vai crescer. Por outro lado, se o empreendedor abrir mão de se pagar para reinvestir dinheiro no negócio na forma de contratação de mão de obra, investimento em marketing, na criação de novos projetos, esse dinheiro reinvestido permite que o negócio cresça com juros compostos, o que no longo prazo vai enriquecer o empreendedor. Então, partindo do princípio que governos não conseguem resistir à tentação de aumentar sua capitalização frente a uma sociedade extremamente produtiva, os menores governos sempre produzem os maiores governos. Um estado mínimo tende a gerar no longo prazo um estado máximo. Caralho, velho. Não faz o menor sentido isso que eu tô falando, velho. Desculpa, mano. Não faz o menor sentido, velho. Diminui o Estado para você crescer o Estado. Porque se você diminuir o Estado, você vai prosperar. Aí depois o Estado vai ficar grande de novo. Mas o Estado grande de novo não seria prejudicial? Por que dessa vez o Estado grande... Mas todo Estado que é grande não nasceu mínimo? Não faz o menor sentido isso, velho. Uma sociedade com economia de mercado livre em que um Estado não deveria existir, qualquer que seja o seu tamanho. Isso por alguns motivos. Primeiro, a inexistência de um Estado seria a única coisa que impediria o agigantamento de um Estado. E segundo, um Estado é moralmente injustificável. Os libertários acreditam que o ato de obrigar alguém a pagar impostos é uma agressão. Na verdade, anarcocapitalismo não é ser libertário. Anarcocapitalista é você ser um anarcocapitalista. Libertário é você ser neoliberal. Enfim, não confunda as coisas. São etapas diferentes. Embora o neoliberalismo, o liberalismo esteja muito próximo do anarcocapitalismo, são coisas diferentes. Na verdade, agressão seria qualquer coisa que alguém fosse coagido a fazer que fosse contra a sua própria vontade. Afinal, realizar um ato não por questões morais, mas pelo medo das consequências da sua não realização é muito parecido com o que um criminoso faz quando ele coloca uma arma na sua cabeça e fala pra você passar tudo. Você vai passar tudo, não porque você quer, mas porque você tá com medo das consequências, porque você tá sendo ameaçado e agredido moralmente para isso. Essa linha de pensamento deu origem ao libertarianismo. O racional que, se qualquer tipo de agressão é injustificável e que o Estado usa da agressão para existir, então o Estado é injustificável. E essa não foi uma visão única dos libertários, tá? Karl Marx
foi talvez um dos maiores anarquistas da história. Como é que é? Você deve conhecer Karl Marx pelos seus ideais socialistas, em que a exploração dos detentores dos meios de produção, os empreendedores, explorariam tanto Que foi financiado pelos mega bilionários também, né? o proletariado a ponto de, eventualmente, isso explodir numa revolução. E nessa revolução, a classe operária, os proletários, iriam pegar em armas e então depor esses empreendedores, assumindo então o controle dos meios de produção, instaurando um regime de economia. Nossa, que burrice, né, velho? Que burrice gigantesca. Ai, ter o controle dos meios de produção. Ai, velho, nossa, mano. Um é burro que o outro. Planificada, ou seja, um Estado que controla todas as empresas e toda a oferta de produtos e serviços na sociedade com o objetivo de acabar com os lucros exorbitantes dos empresários e distribuir a renda de forma mais igualitária entre a sociedade. Isso cara, é chamado difícil até de de socialismo. argumentar essa Acontece que bosta. muitas pessoas assumem que socialismo e comunismo são sinônimos, mas não Marx. Marx tinha um prazo de validade para o socialismo. Ele acreditava que a eficiência gerada pelo sucesso do socialismo inevitavelmente levaria uma sociedade a não mais precisar de Estado. Ou seja, uma sociedade comunista é caracterizada pela propriedade comum. Então, tudo é de todos e todos têm livre acesso aos meios. Mano, como um idiota falando idiotice pode influenciar um bando de idiotas a ser idiota como ele, né, velho? Puta que pariu, como a idiotice tem espaço na sociedade. É incrível, velho. De produção. No comunismo, como a gente falou, não existe lucro, não existe divisão em classes e não existe Estado. O comunismo, para Marx, representaria o objetivo supremo da sua ideologia, o fim do Estado e a harmonia da população em compartilhar com todos tudo que ela produz. Então, socialismo nada mais é que o caminho para chegar no verdadeiro objetivo marxista, o comunismo. Mas enquanto tanto o comunismo e o anarcocapitalismo são anarquias, ou seja, sociedades sem Estado, eles diferem em algumas coisas. No comunismo tudo é de todos, então acaba que nada é de ninguém. No anarcocapitalismo, a propriedade privada é sagrada, então tudo tem um dono. Eu fiz um vídeo chamado E se dinheiro não existisse? Ele vai estar aparecendo aqui em cima, onde eu mostro por que uma sociedade onde tudo é de todos não funcionaria, mas e uma sociedade em que a propriedade privada é sagrada e não tem imposto? Empresas certamente são melhores gestores de dinheiro do que o governo. Então, se empresas não precisassem pagar impostos, a gente poderia assumir que elas naturalmente contratariam mais pessoas, elas poderiam acabar aumentando o salário dos seus colaboradores para valorizar o trabalho deles e essas empresas competiriam ainda mais no mercado, entregando melhores produtos e serviços para a sociedade com preços ainda menores para o consumidor. Então, a redução da burocracia estatal também facilitaria o ciclo virtuoso de riqueza gerado a partir de novas iniciativas empreendedoras. Quer ver, ó? Vamos fazer um exercício. Imagina que Joana abre uma empresa. E aí Joana vai lá e contrata Mário. Mário, que antes era desempregado, ele passava a maior parte do dia em casa. Só que com um novo emprego, agora Mário precisa estar presencialmente na empresa de Joana. Então ele acaba contratando Vitória, uma empregada doméstica, para ajudar com as tarefas domésticas que Mário fazia quando ele tinha tempo de sobra em casa. Só que antes de Mário contratar a Vitória, Vitória estava desempregada e dependia do trabalho do seu filho, que estava ajudando a mãe para conseguir custear as despesas de casa. Só que, quando Vitória conseguiu um emprego na casa de Mário, ela pode chegar para o filho e falar: filho, para de trabalhar e volta para a escola para que você possa estudar para ter um bom futuro. Ou seja, aparentemente, o fato de Joana ter começado um negócio criou um ciclo virtuoso em que todas as classes sociais foram beneficiadas. Mas, Breno, uma sociedade precisa de Estado para funcionar. Só o Estado pode garantir a nossa segurança e a nossa propriedade privada. Tá, vamos fazer uma suposição então. Se o Estado for proteger a propriedade utilizando leis e uma polícia estatal, então ele precisa coletar impostos para isso, não é? Só que, de acordo com os libertários, impostos são expropriação. Como assim? Expropriação é retirar a propriedade de alguém por necessidade pública. Como o dinheiro gerado por um indivíduo é sua propriedade, de acordo com os libertários, pagar imposto contra a vontade dos indivíduos é expropriação. Dessa maneira, o Estado paradoxalmente se transforma em um expropriador protetor da propriedade. O Estado expropria o cidadão, indo contra a propriedade privada, para então protegê-lo da expropriação da propriedade privada do cidadão por terceiros. Eu não entendi esse final.
Quer dizer, não entendi foi nada. Realmente não faz o menor sentido. De acordo com os libertários, o Estado não nos defende. O Estado nos agride. Ele confisca a nossa propriedade e utiliza para defender a si próprio. Isso é o que acontece. Isso é óbvio. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue ver que isso acontece. Mas aí a solução é não ter Estado? Eu acho que não, velho. Caramba, a gente passou por tantas revoluções para construir um Estado que garanta que as pessoas sejam tratadas como pessoas, não como bichos, animais, escravos. Todas as revoluções, a inglesa, a francesa, com os códigos napoleônicos que viraram a Constituição Federal, que é um livro de direitos e deveres para que todo cidadão seja considerado um cidadão. Os recursos humanos, se não fosse o Estado, não existiriam recursos humanos, que é para que as pessoas não sejam tratadas como bichos, animais. Porque é isso que a história não mostra que sempre aconteceu. É óbvio que precisa ter um Estado, é óbvio que a evolução natural nos trouxe aqui. A questão não é essa. A questão é, o Estado precisa estar na mão do povo. Só assim vamos resolver. Argumentos que os libertários usam para isso são 2. Primeiro, o Estado exerce o monopólio da jurisdição de seu território. Então, o Estado é o tomador supremo de todas as decisões. Ou seja, o Estado é árbitro e juiz supremo de todos os casos de conflito. Não deveria ser. É inconstitucional um Estado agir dessa maneira. É criminoso. Por quê? Porque eles têm o poder, eles estão agindo em conluio. O poder é nosso. Se a gente fazer uma manifestação, a gente já muda tudo. Se o Brasil sair nas ruas, a gente já muda tudo. Imagina se a gente tiver o poder de destituir um deputado, um senador do seu cargo. Aí acabou, velho. Aí é do conforto da nossa casa. Aí fodeu. Resolvido. É assim, ó. Incluindo aqueles conflitos que envolvem a ele próprio e aos funcionários desse Estado. Só que isso faz com que, ao invés de impedir e solucionar conflitos, alguém que possui o monopólio da tomada suprema de decisões, então tem incentivo para gerar e provocar conflitos com o intuito de resolvê-los em benefício próprio. Olha só. Então, o Estado não reconhece e protege as leis existentes, mas ele as distorce e as corrompe por meio da legislação para o seu próprio benefício. Segunda contradição, o Estado é, como dito, um transgressor mantenedor das leis. Olha, o Estado exerce o monopólio territorial sobre a tributação, ou seja, ele pode determinar arbitrariamente o preço que os seus súditos devem pagar pelos serviços desse Estado. Então, o Estado é um expropriador protetor da propriedade. Então, para quem que a gente deveria transferir a tarefa de proteger direitos e propriedade em uma sociedade sem Estado? Quem mais iria assegurar o cumprimento das leis, a manutenção do espaço público e a proteção das nossas fronteiras? Sabe qual é o discurso libertário? Essas tarefas, elas devem ser realizadas por empresas privadas que demonstrem competência no mercado livre e concorrencial. Que genial, hein? Nossa! E o dono dessa empresa aí? Por que ele não vai dominar os outros se ele tem a força? Se ele tem o domínio do controle da força? Por quê? O que vai impedir ele de, com a força? Se ele tem a força para controlar a fronteira de um país, ele não tem para ser um ditador? Mano, mas que gente burra, que gente sonsa, velho. Que gente mongoloide, velho. Pelo amor de Deus, mano. Exatamente como ocorre com qualquer outro serviço. Afinal, numa sociedade de leis privadas, a produção de lei e de segurança seria feita por indivíduos e agências que concorrem entre si por uma clientela disposta a pagar por esse serviço. E pra você ter dinheiro, pra você construir uma agência, um exército, quem que vai ter esse dinheiro? Quem que vai ter essa porra do dinheiro pra você construir um exército? É claro que você vai estar limitado pelo capital que você tem. E é claro que os bilionários do mundo vão montar exércitos pra te escravizar, te dominar. Puta que pariu, velho. Já fazem isso com o Estado, imagina sem. Exatamente como ocorre com a produção de todos os outros bens e serviços. O Estado ele ainda tem que fazer conluio, complô, panelinha, comprar voto, financiar a candidatura. Agora, é uma pedra no caminho, eles já conseguem resolver com essa pedra no caminho. Aí você quer tirar a pedra do caminho deles. Genial. Hoje. Então, se a gente quiser resumir em uma única palavra a diferença entre uma indústria de segurança operando em um ambiente concorrencial e a atual prática estatista que a gente tem hoje, essa palavra é contrato. O Estado opera num
vácuo jurídico. Não existe um contrato entre o Estado e seus cidadãos. A Constituição, na teoria, define quais são os serviços que o Estado deve fornecer quando ela diz, por exemplo, que todos têm direito à saúde, à moradia, à educação e à vida. Mas o Estado não tem uma cláusula que diz o que deve acontecer caso ele falhe em cumprir o seu dever. E nem qual que é o preço que o... Adiciona a cláusula, gênio! Não, destitui o Estado. Tira tudo daí, destrói o Estado, elimina o Estado. Caralho, velho, por que não tem uma cláusula? Coloca a cláusula, porra! Tais serviços deve pagar por esses serviços. Ao contrário, o Estado determina unilateralmente as regras do jogo, podendo mudar as regras do jogo por lei. Ah, mas é difícil colocar uma cláusula. Ah, é super fácil. Excluir o Estado, destituir o Estado. Super fácil, super, né, lógico, super possível de ser feito, né? Legislação, que é ele quem cria, enquanto ele faz o jogo. Obviamente, esse comportamento seria inconcebível para fornecedores de serviços de segurança que são financiados pelo livre mercado. Imagina um fornecedor de serviços de segurança, por exemplo, que é uma polícia privada, uma seguradora ou um tribunal de arbitragem, cuja oferta consiste em algo mais ou menos assim. Eu não vou garantir nada contratualmente pra você. Eu não vou lhe dizer o que eu sou obrigado a fazer caso você não fique satisfeito com os meus serviços. Mas, mesmo assim, eu me reservo o direito de determinar unilateralmente o preço que você deve me pagar por tais serviços indefinidos, mesmo que eu não lhes entregue. Qualquer fornecedor de serviços de segurança desse tipo iria muito rapidamente desaparecer do mercado por causa de uma total falta de clientes que concordariam com esse contrato. Em vez de agir assim... Tá, e se você tivesse o poder de determinar se aquilo que o Estado está fazendo é justo ou não e destituir cada deputado, senador, caso eles estivessem fazendo coisas que não são benéficas para você, tipo gastar mal o seu dinheiro, pago em impostos, isso não seria melhor? Sim, cada produtor de serviços de segurança financiados de forma privada, eles teriam de oferecer um contrato de fato aos seus clientes. E esses contratos, a fim de serem considerados aceitáveis para consumidores que estão pagando por eles, devem conter cláusulas e descrições claras, bem como serviços e obrigações mútuas claramente definidas. Cada uma das partes do contrato, ao longo da sua duração e até o vencimento desse contrato, estaria vinculada a ele de acordo com seus termos e condições. E qualquer mudança nos termos ou nas condições iria requerer o consentimento unânime de todos os lados envolvidos. Mais especificamente, para serem tidos como aceitáveis por seus potenciais compradores, esses contratos teriam de conter cláusulas especificando o que será feito no caso de um conflito ou desavença entre uma agência de segurança e os seus segurados. E nesses casos, apenas uma solução mutuamente acordada é possível. Os lados em discórdia concordariam, contratualmente, em recorrer a um tribunal de arbitragem comandado por algum agente que seja independente e que receba a confiança mútua desses dois lados. E quanto a esse agente, ele também deve competir no livre mercado, sofrendo também a concorrência de várias outras agências de arbitragem. Os seus clientes, ou seja, as seguradoras e os segurados, eles esperam que essa agência de arbitragem dê um veredito que seja reconhecido por todos como sendo justo e imparcial. Somente arbitradores que são capazes de dar esses vereditos justos e imparciais vão ter êxito nesse mercado. Os que não são capazes disso, eles vão ser consequentemente vistos como parciais e tendenciosos, então eles vão desaparecer do mercado, porque em breve os seus clientes vão deixar de confiar neles. A gente confia nas decisões dessas instituições privadas de arbitragem da mesma forma como a gente confia na eficácia de um prestigiado curso de inglês, ou no certificado de uma blindadora renomada de carros, ou então numa escola preparatória para o vestibular. Mas e as ruas? E a iluminação pública? E a manutenção das nossas avenidas? Vamos lá. Imagina que alguns moradores de uma rua de casas desejam ter uma rua melhor asfaltada. Um desses moradores decide bater na porta dos seus vizinhos e perguntar quem desses vizinhos está disposto a contribuir com uma pequena quantia para pagar pelo serviço de melhorar a rua. Alguns estão dispostos, alguns não. Os vizinhos que estão dispostos, eles pagam a quantia que desejarem. Os que não estão dispostos, não pagam nada. Passou-se um mês e a rua tá lá, novinha em folha. O princípio da transação financeira é que, ao comprar algo, você dá mais valor a esse algo que você está comprando do que valor ao dinheiro que você tem. E aí, o que acontece a troca? Se um grupo de pessoas dá mais valor a ter uma rua asfaltada do que manter parte do seu dinheiro, eles vão pagar dinheiro de bom grado para fazer essa rua ficar bonita. E se por acaso a quantia que é requerida para fazer essa obra doesse no bolso de algumas pessoas, as pessoas poderiam optar por contribuir com menos, ou até não pagar. Afinal, com alguns que contribuem com menos ou nada, ainda vai haver outros que vão acreditar que faz sentido arcar com as despesas pelos outros, porque eles veem mais valor em manter uma rua asfaltada
revoltada do que guardar aquele dinheiro para si. Mas os que não pagaram, eles vão sofrer o serviço mesmo não tendo feito nada pra isso? Eles não queriam pagar. O princípio da liberdade é que não se pode coagir outra pessoa, outro ser humano, a contribuir financeiramente para um projeto que ele não queira. Em algum momento, pode ser que os moradores que não contribuíram com o asfalto desejem mudar alguma coisa, como melhorar a iluminação da rua, por exemplo. E aí, esses moradores, eles vão arcar com uma parte do dinheiro em prol do coletivo, mesmo que muitos outros não desejem contribuir, faz parte. E tá tudo certo. Quem puder contribuir com mais, contribui. Quem só puder contribuir com pouco, contribui com pouco. Quem não puder contribuir com nada, tá tudo certo. Esse é o pensamento libertário que permeia o que a gente entende como anarco. É um pensamento imbecil, idiota. Mas que vem de uma... Que vem de uma revolta justa, né? Vem de uma revolta justa, que é o fato de que realmente, velho, o brasileiro é explorado por impostos e tudo mais, e é como eu falei, além de tudo, o imposto ele é burro, é nocivo à nação, né? Porque é burro esse argumento de que a gente precisa arrecadar mais, então vamos cobrar mais imposto. Não faz sentido. Isso inibe empresas de existir, empresas que poderiam prosperar e alcançar patamares bilionários, inclusive bilionários em dólar, mas que não existem, que são sufocadas por esses impostos, essa carga tributária e uma excessiva burocratização que é feito de propósito. Então saiba disso, tá? Saiba que você vive um golpe do sistema financeiro internacional, tá? Então eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau.